Jornal A Hora da Verdade, já recebendo aqui no estúdio o pré-candidato a prefeito Ramiro Júnior, do PSB. Conosco na bancada do programa, o companheiro Reginaldo Silva. Reginaldo, boa tarde. Boa tarde, Manuel Salles. Boa tarde aqui, todo especial nosso convidado, o ex-prefeito Ramiro Júnior, do PSB, que muito nos honra aqui com a sua presença. Registrar aqui no estúdio a presença da sua esposa, a doutora Jaqueline, também do Fábio Seguros, e do Renato Baiano, que também se faz presente. O processo aqui é o mesmo e, obviamente, vamos aqui tentar extrair o máximo que a gente puder do pré-candidato Ramiro Júnior, para que a gente possa oferecer o maior número de informações à população que está nos ouvindo neste momento. Ramiro Júnior, prazer recebê-lo aqui na nossa emissora mais uma vez. Seja bem-vindo. Boa tarde à população do município de Tamboril. Boa tarde, Manuel Salles. Boa tarde, Reginaldo Silva. Eu queria dar uma boa tarde especial à ex-primeira-dama, Jaqueline, em seu nome, cumprimentar todas as mulheres tamborilenses. Quero dar uma boa tarde especial ao Renato, em seu nome, abraçar todos do movimento quilombola, do movimento de negritude aqui no nosso município, abraçar o vice-presidente do PSDB em seu nome, abraçar todos os companheiros, né, dessa sigla partidária, aproveitar aqui para abraçar de forma muito fraternal o meu amigo Tarso Lima, o irmão Maté, a Marta, ex-miss Tamboril, o Acrísio, enfim, o Itamar, que está aqui, e me coloco aqui nesse momento, o Manuel Salles, à disposição. Porém, antes de iniciarmos, eu queria deixar aqui um abraço. No próximo domingo é Dia dos Pais, né? Eu queria deixar o meu abraço, né, de forma muito fraternal a todos os pais, né, do município de Tamboril, que constroem a sua vida no dia a dia pelo suor do seu rosto e com certeza são exemplos, né, para os seus filhos construírem também uma vida digna, né, aqui nesse município tão gostoso e tão bom de se morar. 12h47 está oficialmente aberto o bate-papo político. O ex-prefeito Ramiro Júnior é muito conhecido no município de Tamboril, dispensa apresentação. A pergunta é, o porquê Ramiro quer ser novamente prefeito do seu município? Manuel Salles, nós deixamos aqui um legado importantíssimo. Se a gente analisar aqui, nós construímos e fortalecemos um processo de educação, né, em que todos os anos em que eu fui prefeito, nós obtivemos premiação de escola nota 10. Nós implantamos aqui como política pública, né, através de uma lei de nossa iniciativa, a educação contextualizada. E a educação contextualizada foi um processo que praticamente foi universalizado. Aliás, foi universalizado. Mais de 3.600 alunos beneficiados, mais de 280 professores capacitados. Universalizamos praticamente a educação infantil, não é, de 3 a 4 anos. Né? Então, nesses aspectos da educação, nós evoluímos, fortalecemos, procuramos dar o apoio necessário na melhoria da qualidade do transporte escolar, né, o pagamento do transporte escolar em dia. Na parte de saúde, nós ampliamos o programa Saúde da Família, nós tínhamos 11 equipes, passamos a ter 12 equipes no município de Tamboril, ampliamos e reformamos o Hospital de Tamboril. Na parte da atenção básica ainda, nós adquirimos todos os veículos, né, da equipe de Saúde da Família novos, nós compramos ambulâncias novas, inclusive, Reginaldo, nós compramos ambulância semi-UTI, essa que está aí, tipo modelo do SAMU, né, com recursos próprios do nosso município. Asfaltamos bairros, né, fizemos calçamentos, fizemos a maior política hídrica desse município. E diga-se de passagem, boa parte dos poços profundos que nós fizemos no município de Tamboril foram pagos com recursos próprios do município de Tamboril. Fizemos boas parcerias com o governo do estado, fizemos boas parcerias com o governo federal e, sobretudo, fizemos boas parcerias, por exemplo, como o SEBRAE, um órgão importante do governo, para que a gente pudesse orientar os nossos empreendedores aqui no município de Tamboril. En passant, de passagem, né, eu posso dizer que eu me credencio e
pelo meu legado, pelo trabalho que eu fiz aqui no município, como prefeito, como presidente de Câmara, como vereador, como cidadão e como homem político. Ramiro, diante do trabalho que você acaba de apresentar, obviamente, e do legado deixado, a que você atribui, então, a sua derrota, já que na sua cabeça foi feito esse trabalho importante, foi deixado esse legado? O que foi que deu errado? Faltou voto. Essa é a grande verdade, né? Você é experiente na política, o Manuel também já é experiente na política e sabe. Contudo, Reginaldo, eu tenho uma clareza e muito tranquilo. Não estou me queixando, estou reclamando de absolutamente nada e nunca reclamei. Não é? Eu fui eleito prefeito com mais de 51% dos votos, não é? E perdi a eleição por cerca de 2% dos votos. Significa dizer que é um eleitorado dividido. Eu tenho que ter todo o respeito ao cidadão, à cidadã do município de Tamboril, que de forma soberana escolheu um outro destino, né, para o município de Tamboril. Atribuir derrota, às vezes, é muito fácil, né? Errou ali, errou acolá, errou ali, errou acolá. Eu entendo, e aí eu acho que perdi a eleição numa situação muito mais localizada, com todo o respeito à população do Distrito de Sucesso. Na verdade, por exemplo, eu recebi apoios importantes lá do Sônio Veras, na Boa Esperança, nós ganhamos a eleição lá. Eu recebi apoio importante lá na região do Curatis, né, do Giovanni do PT, do Reginaldo, do Valcenildo, de um grupo lá importante, né, nós ganhamos a eleição lá, em Curatis. Em Oliveiras, eu tive o apoio do Zinho, do Bida, enfim, do grupo lá do PSTB, nós ganhamos também na Oliveiras. Aqui na sede do município, onde se poderia achar que as dificuldades seriam bem maiores, não é? Nós ganhamos a eleição aqui. Eu, lamentavelmente, e não é querendo culpar absolutamente ninguém, eu não estou achando que A, B, C ou D é o culpado. Na última eleição, nós ganhamos em Sucesso mais de 700 votos. Não é? E nessa, nós perdemos a eleição, talvez eu acho que em cerca de 250 votos. E olhe que a minha gestão lá em Sucesso, e aqui eu posso enumerar algumas ações importantes, não é? Nós fizemos o asfalto da Vila Timbó, nós fizemos calçamento, nós fizemos cobertura de ginásio, nós fizemos a calçadão, nós fizemos inclusive a ampliação do cemitério lá em Sucesso, com recursos próprios da prefeitura, não é? Em Nova Roma nós colocamos posto de saúde, não é? Escola nota 10, poços profundos, não é? Não só em Nova Roma, como em Sucesso, como em Oriente, calçamento em Oriente, Ramalhete, enfim, foi um conjunto de obras que foi feito lá. E aí a gente, surpreendentemente, perde a eleição no Distrito de Sucesso. Não quero aqui, volto a dizer, por culpa de ninguém, nem estou reclamando de absolutamente nada. Mas a derrota, obviamente, está esclarecida do ponto de vista do voto, eleitoralmente. Ô Ramiro, perdão, Manuel, só para concluir essa questão, até porque ontem o próprio pré-candidato, Gilberto Torres, também tocou nesse assunto e eu disse que nós iríamos tentar esgotá-lo com você na entrevista, até porque não caberia a ele, naquele momento, os devidos questionamentos. Como ele já tocou nesse assunto também, nós tivemos a curiosidade de pesquisar os dados no Tribunal Regional Eleitoral. Em 2012, Ramiro, você foi eleito prefeito com 8.050 votos e o Pedro Calixto tirou 7.200 e alguma coisa, a diferença foi de 795 votos. A sua diferença no Sucesso, você tirou 1.716 votos no Sucesso. O Pedro Calixto tirou 967. Portanto, você teve uma maioria no Sucesso de 749 votos. Em 2016, 4 anos após a sua gestão, o Pedro Calixto tirou 1.648 votos e você tirou 1.399 votos. A diferença foi de 249 votos. Tirando a diferença de 749 votos para 249 votos, foi exatamente de
500 votos essa diferença. Ou seja, em 4 anos, o Ramiro perdeu 500 votos no Sucesso, que dá uma média de a cada 3 dias você estaria perdendo um voto no Sucesso. Essa questão foi apenas eleitoral ou faltou mais algo a mais do próprio Ramiro ao longo desse período? Talvez as obras foram feitas, faltou o calor humano, faltou alguma coisa. A que você atribui? Porque, na verdade, ao longo dos 4 anos, é fato, é número, você perdeu um voto a cada 3 dias no distrito de Sucesso. Tem algum culpado ou o próprio Ramiro foi culpado? Bem, eu acredito, Reginaldo, o seguinte, nós tínhamos uma parceria, né, quando eu fui eleito, nós firmamos uma parceria com o deputado Jeová Mota. Essa parceria foi no município inteiro, obviamente. E de modo muito particularizado no período da eleição, quando eu cheguei para ele e disse, pedi para que ele, de uma vez, que era o reduto eleitoral dele, que era o local onde sempre ele fez política, né, onde o Marcelo Mota é originário lá da política, lá em Sucesso, eu pedi para que ele cuidasse, né, politicamente, eleitoralmente, da região do Sucesso, que eu iria coordenar e me preparar muito mais para o restante do município. Na verdade, eu procurei trabalhar muito no Sucesso, né? Enfim, senti algumas dificuldades, é bem verdade, e eu sei quais são as dificuldades, uma certa, né, enfim, uma guerra de vaidades, essas coisas todas, entendeu? Mas em relação a trabalho mesmo, eu fiz o que estava ao meu alcance pela população de Sucesso. Carro de PSF novo, enfim, tudo que estava ao meu alcance, né? A reforma, ampliação do açude, que era uma reivindicação lá da população do Distrito de Sucesso, nós fomos e fizemos, perfeito? Então, no ambiente eleitoral, no ambiente de eleição, o deputado Jeová Mota assumiu esse compromisso comigo. E eu fui me preocupar com mais intensidade em outras localidades. Você tem uma ideia, Reginaldo? Por exemplo, na região de Curatis... Mas, Ramiro, me perdoe. Só um minuto, deixa eu concluir. Na região de Curatis, por exemplo, né, nós obtivemos lá talvez a votação mais expressiva que um candidato a prefeito já teve. Teve urnas que eu tirei lá 80%, urnas que eu tirei 90%. Né? Esse compromisso foi assumido comigo, entre Ramiro e o deputado Jeová Mota. Como, do mesmo jeito, nós fizemos uma projeção, né, em outros, na Boa Esperança, com o Sônio, nas Oliveiras com o Zinho, com o Bida, enfim, com todos o conjunto político, né, que apoiava. É essa a realidade dos fatos. Agora, eu tenho que respeitar a decisão do povo de Sucesso, obviamente. O povo de Sucesso do município de Tamboril é soberano. Não é? Quando você perde, é sempre assim. É igual a time de futebol. Ou foi o zagueiro que falhou, ou foi o técnico que não fez a substituição correta. Quando ganha, ganha todo mundo. Torcida, né, alegria, todo mundo ganha. Né, e tudo bem, vida que segue. Mas, Ramiro, só complementando ainda sobre essa questão. Você diz que houve um certo acordo com o deputado para que o deputado cuidasse lá do Sucesso, você cuidaria do outro município. Mas não faltou um cuidado ao longo dos 4 anos para que não deixasse isso somente para a última hora? Não, pelo contrário, Reginaldo. O volume de ações que nós fizemos no Distrito de Sucesso, né? Eu me lembro aqui que às vezes dava um problema lá no PSF noturno, eu ia, me deslocava pessoalmente. Né? Enfim, as ações foram feitas, né, com trabalho, com esforço. Né? Esse ambiente político lá de Sucesso ele é um pouco complexo. Né? Então, eu procurei cuidar dentro das minhas possibilidades, né, dentro das minhas forças, né, de manter equilibrado em relação ao salário dos funcionários. Tanto é que lá em Sucesso nós tivemos Escola Nota 10 em Nova Roma pela primeira vez. Né? Todos os anos da nossa administração nós tivemos Escola Nota 10 lá em Sucesso. Então, eu acho que esse trabalho mais profíncuo, mais de gestão, mesmo, e até mesmo politicamente, nós procuramos fazer. Né? E esse compromisso foi assumido. Volto a dizer, respeito à decisão da população.
Ramiro, pegando esses dados em relação a sucesso, em relação à última eleição, os próprios dados mostram que, por exemplo, o Ramiro Júnior ganhou em 4 pontos. Você citou 3 aí, Oliveiras, Boa Esperança e Curatis. Em relação à sede, mostra que o Ramiro ganhou na sede urbana e perdeu na sede rural. No contexto geral, teria perdido na sede rural, em Sucesso, Holanda, a Sudinho e Carvalho. Especificamente em relação a Sucesso, a questão, por exemplo, da perca do apoio de algumas lideranças, de alguns agentes políticos, não foi também um dos motivos dessa situação? Manel, quando se perde apoio, nós fazemos parte de um grupo do deputado, com o deputado Jeová Mota à época. Nós fazíamos parte desse grupo. Eu fazia parte do PDT. Não é? Então, assim, eu apoiei, quando fui eleito prefeito, apoiei o deputado Jeová Mota, deputado estadual. Nós tínhamos, por exemplo, na base, o Bibi, que era vereador do PT. Não é? Havia uma dissidência, né, localizada lá no Distrito de Sucesso também, em relação a essa questão dos deputados. Perfeito? Então, eu acredito que não é só analisar por um viés, nós temos que analisar pelo conjunto. Um outro fato que a gente não esperava, não é? E, enfim, a questão da eleição da presidência da Câmara. Não é? O nosso candidato foi o vereador Venceslau. Achávamos que a doutora Rosângela pudesse apoiar, e daí teve algumas dificuldades. Porém, nesse contexto todo, não é? Nós procuramos trabalhar, nós procuramos aumentar a nossa base de apoio, não é? E fomos para a eleição, para a disputa. Inclusive, todas as pesquisas apontavam que a gente ganhava a eleição. Todas. A última pesquisa foi que apontou já uma pequena diferença que indicava essa derrota. Só para concluir, Reginaldo, em relação, você citou a questão aí do sucesso, sabedor, todos nós sabemos, que teve um certo tempo, você teve um problema com o vereador Venceslau, perdeu aí o apoio da vereadora Rosângela por conta daquela situação da Câmara. Na sua avaliação, a decisão de optar pelo nome do vereador Venceslau, na época, enfim, foi um dos motivos também que... Olha, vamos aqui de forma bem prática, objetiva. Eu nunca tive problema com o vereador Venceslau. Mas passou nunca um certo tempo de um ano e pouco. Tanto é que o Noel era meu secretário de Agricultura, a esposa do Venceslau, não é, era diretora do CRAS. Nós procuramos, às vezes pode acontecer desentendimentos pontuais, sim, porque houve uma precipitação política numa determinada situação, não é? E aquilo deixa, evidentemente, alguma dificuldade. Porém, nós superamos, eu procurei trabalhar, inclusive as obras que eu fiz lá, o Venceslau estava presente, abastecimento d'água lá no Santo Antônio, enfim, asfalto lá na Vila Timbó, o Venceslau estava presente, não é? E tanto é que ele foi o nosso candidato a presidente da Câmara, não é? Diante de todo esse cenário de dificuldade, principalmente esse cenário foi trabalhado muito mais em função da eleição de deputado, que tinha passado e que tinham deixado alguns resquícios. Né, no grupo do deputado Jeová Mota. Isso tem que ser bem claro em relação à eleição de deputado, localizado lá no Sucesso. Perfeito? Ok, Ramiro. Nessa próxima eleição, ela vai trazer um diagnóstico mais completo do perfil do eleitorado de Tamboril, que já dá para identificar pelos números. Em 2004, houve aquela eleição histórica em que o Jeová ganha a eleição com 17 votos. 4 anos depois, ele ganha a eleição, ele ganha do Roque com 17 votos. Em 2008, ele ganha do próprio Chico com 2.294 votos. Ele aponta como candidato na reeleição, no final do segundo mandato dele, e você ganha a eleição com 795 votos. Perde a eleição 4 anos depois, com 218 votos. A gente percebe, pelo histórico, de que a população reconheceu o primeiro mandato do deputado Jeová quando ganha com 17 votos e dá uma maioria na eleição seguinte com 2.294 votos. A população parece que percebe quando o trabalho é feito, ela reconhece. Quando não é, ela dá o veredito dela.
Isso está claro, independentemente de liderança, seja o Jová, seja o Ramiro, seja o Gilberto, o Pedro ou qualquer um outro. Eleito prefeito, o que é que você pretende fazer de diferente? Na verdade, nesse aspecto retrospectivo aí de eleição, cada eleição tem uma história, Reginaldo. Cada eleição tem uma história. Eu vi, por exemplo, o Cirilo Pimenta, um dos maiores prefeitos de Quixeramobim, levou uma indústria que gera 6 mil empregos, perder a eleição para um vereador, não menosprezando o vereador. Eu vi, por exemplo, o Domingos Filho, com a Patrícia Aguiar, perdeu a eleição também para um vereador, que eu acho que é médico, inclusive parente aqui do Manuel Salles. Eu vi o Antônio José, filho do presidente da Assembleia, apoiado pelo Cid, pelo Ciro, né, por todos, né, de uma conjuntura política, perder a eleição para um senhor de quase 80 anos de idade. Então, cada eleição, cada momento, enfim, tudo tem uma história. No aspecto administrativo, a gente precisa fortalecer o que está dando certo e diagnosticar o que não está bem. Um dos focos principais, né, da nossa gestão, não tenha dúvida que será a educação, né, principalmente a educação infantil, a educação de tempo integral. E isso aqui não vai como promessa, mas vai como linha mestra para discutir e se debater com o conjunto da população. Na saúde, e aí a gente sabe que a atenção básica é a porta de entrada, né, daquele que imediatamente precisa do serviço público. Nós precisamos fortalecer e investir muito mais ainda na atenção básica de saúde, porque é exatamente a saúde preventiva, né? A saúde preventiva do homem, evitar que o homem tenha câncer, a saúde preventiva da mulher, evitar que a mulher tenha câncer, né? Os cuidados que deve ter com aquelas pessoas que estão naquela categoria de diabéticos, de hipertensos, né? Cuidar da nossa juventude, principalmente em relação às doenças sexualmente transmissíveis, né? Um aspecto também fundamental é você estabelecer e construir um plano de desenvolvimento local, né? Sustentável, ouvindo todos os segmentos. E aí, Reginaldo, eu tenho orgulho de dizer uma coisa. Eu fui o primeiro gestor de Tamboril a fazer o plano, o orçamento participativo. Nós construímos, por exemplo, na educação, de forma participativa, um dos melhores e maiores planos da educação do nosso município, ouvindo as pessoas. E nesse plano de desenvolvimento local sustentável, nós vamos buscar ouvir os segmentos da nossa economia. Nós temos uma economia absolutamente dependente. Hoje o comércio de Tamboril depende do aposentado rural, do aposentado urbano, do Bolsa Família e do BPC. A nossa agricultura hoje, Reginaldo, é basicamente, Manuel Salles, a agricultura de subsistência, o milho e o feijão. Com exceção ali da região da Serra das Matas, onde se produz mais, né, a mandioca, a mamona, não é? Mas essa é a nossa agricultura. Nós ainda fazemos uma agricultura à base da queimada, onde, não é, o cidadão escolhe lá a área de plantar, de preferência numa croa, onde é mais úmido, não é? Destoca, broca, não é? Escolhe o processo da queimada, não é? Enfim, escolhe a semente, planta e espera a água cair no chão. Então, uma das políticas que nós entendemos que devemos fortalecer é a política hídrica, a água, e a água para produzir. Eu vi uma experiência extraordinária, por exemplo, lá na comunidade Barriguda, né? O pessoal lá produzindo tomate cereja. Não é? Então, a água, e esse foi um dos nossos objetivos. Eu fui ao Estado de Israel e lá eu pude conhecer de perto como é que os israelitas, né, uma vez que o Estado de Israel só chove 30 milímetros por ano, como é que eles fazem para produzir na agricultura, por exemplo? Reaproveitamento de águas. Claro que aqui e o Brasil fez a opção por transferências de bacia, como está chegando aí a água do São Francisco. Aqui em Tamboril vai ser um dos eixos principais de distribuição de água do Cinturão das Águas, não é? Então, o reaproveitamento de águas lá e energias renováveis,
Não é? Toda casa lá em Israel, você vê uma placa, né? É uma placa solar. Então, a produção está muito vinculada, principalmente na agricultura, a produção está muito vinculada à água. Nós precisamos melhorar a qualidade dos nossos rebanhos. Eu vi aqui, por exemplo, uma sugestão que é até bem interessante do pré-candidato Gilberto Torres, em relação aos nossos rebanhos. Realmente, nossos rebanhos precisam de uma qualidade melhor, né, em relação à produção de carne, à produção de leite. A nossa vocação é para ovino-caprinocultura. Precisamos melhorar também a qualidade em relação aos ovinos, aos caprinos. Não é? Enfim, nós podemos sim fazer, e eu, na verdade, como pré-candidato, hoje, também surrado pela derrota, mas com a tranquilidade e com a obstinação de que eu posso fazer ainda muito pelo meu povo e pela minha gente aqui do município de Tamboril. Ramiro, eu queria só voltar aqui na questão política. Nós citamos aqui a questão da sua situação no sucesso, e que você, na sua visão, isso deve ser respeitado. Com todo respeito à sua pergunta, não. Isso é a página virada. Sim, deixa eu só fazer aqui um registro. Virar a página, não é? Deixa eu fazer um registro aqui de uma situação. Eu tive a curiosidade de fazer a soma aqui em relação à questão de votos. Lá em Sucesso, o Ramiro perdeu com 249 votos, porém, se somar aqui Sede Rural, Holanda, Açudinho e Carvalho, dá um total de 782 votos. Isso também não transparece que faltou aí, enfim, o mesmo que teria faltado em Sucesso? Faltou voto. Não, eu digo do ponto de vista político-administrativo. Eu vou, na verdade, aqui, a gente ficar justificando derrota é um negócio... Tudo bem, tudo bem. Vamos adiantar. Eu acho que a população de Tamboril, isso já é a página virada, entendeu? Mas é porque... Na verdade, eu estou otimista, né, para que a gente possa, e com certeza eu vou voltar ao nosso querido Distrito de Sucesso para conversar com as pessoas. Vou lá na Nova Roma visitar o posto de saúde, vou lá no Oriente visitar o sistema de abastecimento de água, vou lá no Ramalhete, enfim, eu vou... justificativas, eu acho que não é página virada. Vamos para frente. Vamos para frente. Para frente, Ramiro, o senhor me permite o seguinte. Eu tive a curiosidade de assistir às entrevistas lá em Santa Quitéria, todas elas. Num determinado momento na entrevista, o senhor falou de alguns processos que ainda tinha em relação ao seu nome. O senhor pode hoje ser pré-candidato dentro desses processos que o senhor ainda disse que tem, nenhum deles inviabiliza a sua pré-candidatura hoje? Eu respondo a um processo de improbidade administrativa em função do matadouro. Eu respondo um processo de improbidade administrativa em relação ao lixão. Me parece que entraram com ação também em relação o município ficou inadimplente lá na SEDUC. Veja só a situação. Nós fizemos o pagamento de todo o transporte escolar, todo. Nós não ficamos devendo nada do transporte escolar. E um dos pagamentos foi feito por uma TED, transferência eletrônica, né? Aquela transferência eletrônica, que era para ter sido feita por um OBT. Um OBT. Então, entraram em razão disso, alegando que era errado e tal. Mas isso eu já vou resolver lá na SEDUC. Não é? Eu desconheço qualquer processo, não é, que impeça que eu seja candidato. Eu desconheço qualquer processo que impeça ser candidato. Não é? E, porventura, se existir algum, pode ter certeza que no outro dia eu estarei às portas do judiciário para corrigir qualquer distorção, porque eu estou absolutamente tranquilo. A tomada de conta especial, que foi uma denúncia do ex-vereador Silvio Cid, inclusive em relação a algumas obras do município, impediria o senhor hoje de ser candidato? Tem nota de improbidade? O processo? O nome do senhor consta na lista. Mas tem nota de improbidade? O nome do senhor consta na lista.
O seu consta na lista e vai constar na lista. Sim. Estou perguntando, Eu você não- foi gestor? Eu não sou candidato em Tamboril. O candidato aqui é o só um senhor, minuto, Ramiro. Só um minuto. Eu gostaria que o senhor me Só permitisse. Não, só um minuto. O Peraí. senhor calma, está cautela. enveredando por um caminho Peraí, é da mesma que maneira. não compete aqui, por exemplo, eu não Calma sou aí, candidato em calma aí, Tamboril. Reginaldo. Aqui eu sou jornalista. Eu estou questionando com o senhor. Se tem irregularidade, Reginaldo, eu estou praticamente na mesma situação que você pode estar. Você foi gestor. É isso que eu quero justificar. Nada de coisa nenhuma. É para efeito até de argumentação. O meu questionamento Eu em tenho relação... absoluta certeza que isso não me deixa inelegível. O senhor tem certeza disso? Absoluta. Isso não me deixa inelegível. Ora, agora você... Enfim, eu não vou tocar em assunto de processo aqui, não, porque eu não quero ser antiético, sabe, Reginaldo? Não quero ser antiético, eu vim aqui... E, aliás, eu nem esperava realmente isso partisse de você. Querem, inclusive, já impugnar uma candidatura que nem se formalizou Não, ainda. Ramiro, o senhor como pré-candidato, o homem público, ele tem uma página aberta, seja ele quem for. Não existe essa questão. A partir do momento em que qualquer pessoa se propõe a ocupar um cargo público, a vida dele se torna pública. Está lá o processo meu, o seu, do Manel, de qualquer outra pessoa. O questionamento é se realmente isso impugnaria uma pré-candidatura. Tirou sua dúvida? A minha, eu cuido com os meus advogados. Não, eu gostaria você tirou sua dúvida, não é a sua, não. Estou dizendo a sua dúvida em relação eu gostaria que o senhor cuidasse da sua. E eu estou cuidando. Claro, eu quero saber. Eu estou fazendo hoje o senhor é pré-candidato. Não tenha dúvida. Pronto. Não tenha dúvida. O PSB, a sua pré-candidatura parte dentro de um processo da terceira via. O Gilberto e o Alberto já tiveram aqui, apontaram essa pré-candidatura da terceira via. A sua é terceira, quarta ou quinta via ou está junto com eles? Ô, Reginaldo, quando nós começamos a trabalhar essa questão política, não é? Nós iniciamos um processo, eu comecei com o Alberto, depois conversei com o ex-prefeito Chico Timbó, não é? E, na verdade, esse movimento é uma conquista do povo de Tamboril. Esse movimento de terceira via é um direito da população de Tamboril. Quanto mais candidato, melhor para a democracia. Eu serei candidato a prefeito por um conjunto de situações, procurando sempre o consenso, procurando sempre trabalhar para que a gente possa construir esse consenso. Perfeito? Então, de maneira alguma, de forma alguma, eu vou querer atropelar absolutamente ninguém. Conheço todos os pré-candidatos. A doutora Carolina Timbó, professora, advogada, o Gilberto, advogado, empresário, o Branco Veras, uma pessoa extraordinária, um verdadeiro exemplo de vida, não é? E que saiu daqui muito jovem e obteve sucesso. Então, essa é uma construção coletiva. Eu não estou para atropelar ninguém, eu não estou para dividir com ninguém. Pelo contrário, eu estou para somar com todos. A candidatura da terceira via, o senhor aceitaria ser vice do Alberto? Do Gilberto? A questão de vice, não é? Essa é uma questão que a gente tem que maturar bastante. Eu acho que o candidato a prefeito que foi escolhido, ele também tem o direito de escolher o seu vice. Perfeito? Ele tem o direito de escolher o seu vice. Com certeza. As três pré-candidaturas bem postas, a da situação, prefeito Pedro Calixto, a da oposição, Marcelo Mota, capitaneada pelo deputado, e a da terceira via. Você disse aqui, há pouco tempo atrás, de que a política tem várias nuances e vários exemplos que podem ser citados em outros municípios. Nós já vimos algumas candidaturas que não decolaram e que polarizaram entre outras candidaturas, e muitas vezes aquela candidatura que porventura não venha a decolar acaba tendo que aderir a um ou outro projeto. No caso da pré-candidatura da terceira via, se por acaso a candidatura decolar, pode vir a ganhar a eleição, tudo bem. Numa eventual não decolagem dessa pré-candidatura, qual seria a possibilidade de apoio à candidatura da situação de Pedro Calixto ou da oposição de Marcelo Mota? Eu não tenho dúvida que a terceira via vai decolar, Reginaldo. Não tenho nenhuma dúvida. Não é? O conjunto de apoios, de diálogo, de partido, não é? Esse é um processo riquíssimo, interessante,
Portanto, eu não tenho nenhuma dúvida que a terceira via vai decolar. Diante desse processo, e nós temos aí quatro pré-candidatos na terceira via, o Ramiro Júnior aceitaria ser vice de algum deles, dependendo da situação? Bom, eu já coloquei essa situação de vice. Na verdade, eu entendo que o candidato que foi escolhido pelo consenso, por essa construção coletiva, ele também tem o direito de postular, né, e de ir em busca do seu vice. Eu não amarro essa questão a nomes, a Ramiro, a Gilberta, a doutora Carolina, a Branco, enfim, eu não amarro. O que eu acho é que, em sendo construído o candidato de consenso, não é? Em sendo construído o candidato de consenso, ele também terá essa oportunidade, essa liberdade de escolher o seu vice. Esse consenso se daria numa pesquisa, Ramiro, do melhor nome? Esse consenso ele deve ser trabalhado a várias mãos, a vários critérios. Só uma pesquisa é importante, sim, não tenha dúvida que a pesquisa é importante, mas a gente pode somar mais outros, mais um conjunto de situações, né, para que a gente procure a melhor maneira, a melhor forma para que se defina o candidato, né, da chamada terceira via. O senhor foi gestor do município, obviamente tem noção de como é que funciona toda a máquina administrativa. Em relação à administração do Pedro Calixto, como é que o senhor classifica ela hoje? Bem, Reginaldo, eu aprendi uma coisa. Eu fui prefeito, evidentemente, pela mão generosa da população de Tamboril. Você sabe que melhor avalia a gestão é o povo. É a população que avalia. A população avalia bem direitinho o transporte, avalia a limpeza pública, avalia a educação, avalia a saúde, avalia a assistência social, avalia a obra, avalia estradas, avalia tudo. Não é? Então, a população é quem deve fazer essa avaliação. Eu aqui me proponho, como pré-candidato, a apresentar propostas para o futuro, para uma futura gestão, não é, que a população de Tamboril deve escolher. Ramiro, se o Ramiro fosse hoje prefeito do município de Tamboril, em relação a essa pandemia, o que de decisão o Ramiro teria tomado diante desse cenário? Ciência. A primeira providência é você ouvir a ciência. Não tenha dúvida disso. Ciência é o que eu me lembro aqui, e aí a gente tem um pouco da história, né? Em 1918, nós tivemos um presidente da República que morreu da febre espanhola, Rodrigues Alves. Né? Então, assim, até que se descubra uma vacina, que é o que vai resolver o problema, né? Efetivamente o que vai resolver o problema, medidas orientadas, você precisa ouvir o Conselho de Secretários, né, municipais, os Conselhos de Secretários estaduais, você precisa ouvir os governadores, precisa ouvir o presidente da República. Eu só discordo aqui de um aspecto. O Supremo Tribunal Federal decidiu a autonomia dos entes federados. O que significa dizer isso? E havendo uma verdadeira confusão. O nosso sistema de saúde público ele é tripartite, ou seja, União, Estado e município. Não é simplesmente a União achar que manda o recurso e lava as mãos. Pelo contrário, um dos princípios básicos, né, do sistema público de saúde brasileiro é a universalização, a promoção, enfim, é preciso estar na linha de frente, não é? Tanto partindo do governo federal, e essa decisão do Supremo, ele quis dizer o seguinte, Reginaldo, o município ele tem competência de administrar dentro do seu território, dentro da sua limitação territorial. Por exemplo, se eu estou com um caso de Covid no município de Tamboril, há razão para eu tomar, por exemplo, medidas extremas, como lockdown? Há razão para eu tomar medidas extremas? Não. E isso o município pode fazer de forma tranquila. Por exemplo, em municípios que têm altos índices, não é, de casos, não é, há medidas que o próprio prefeito pode tomar, fazer as intervenções necessárias. Portanto, essa situação, né, da pandemia, ela perpassa por município, Estado e governo federal. Então, a gente precisa ouvir a ciência, ouvir os conselhos, né, dos secretários, ouvir o próprio governo federal, quando se posta de uma forma mais objetiva
olhando o problema como um problema de todos, não é? O governador, e eu observo, por exemplo, que o governador Camilo tem dado um foco especial nas ações efetivas para que a população não se contamine. E é imprescindível que todo cidadão, meu irmão, minha irmã de Tamboril, tome os cuidados, porque esse vírus é traiçoeiro e realmente ele leva a desconfortos terríveis quando não leva à morte. Ramiro, eu queria voltar aqui um outro questionamento. O prefeito Pedro Calixto, da entrevista dele, de certa forma, deixou indiretamente que algumas coisas travaram na sua administração em virtude de dívidas deixadas pela gestão anterior. No seu caso, em relação ao INSS. Para não ser injusto, nós tivemos o cuidado de fazer uma pesquisa em relação às dívidas deixadas. Então, em 2004, quando o Jeová era prefeito, ganhou a eleição, ele herdou uma dívida do INSS de R$1.600.000 da então gestão do ex-prefeito Chico Timbó. Ele entrega essa dívida de INSS na sua gestão em torno de R$718.000. Já na gestão sua, em 2016, o senhor deixou mais de 4 milhões de dívidas para o atual prefeito Pedro Calixto. O Pedro já vai com 3.800.000 de dívida. Ele, obviamente, diz que o senhor teria deixado uma dívida muito maior em relação ao INSS. O que foi que houve? Isso impede realmente uma gestão de progredir? O que o senhor faria de diferente se o senhor fosse prefeito e já herdaria aí uma dívida de quase 8 milhões? Reginaldo Silva, você quer ver o que é dívida? Vai ali no fórum. Vai bem ali no fórum e pede uma certidão das ações dos ex-gestores. O que é que o Ministério Público, por exemplo, cobra dos ex-gestores? Vá lá, para você ver quem é que efetivamente deixou uma grande dívida que comprometeu o erário do município de Tamboril e que, de uma forma, né, parece o sepulcro caiado, bonitinho por fora, né, e aquela podridão por dentro. Vai lá, tira uma certidão. Agora, eu discordo desses dados. Eu deixei, por São exemplo... dados oficiais, Ramiro. Aonde? Aonde é que estão? No próprio INSS. Porque eu não tenho esses dados. O que é que aconteceu? Mas eu acho que você deveria pesquisar e contestar, mas os dados são oficiais. As informações que eu tenho, por exemplo, é que ficou R$1 milhão no Fundo Municipal de Saúde. Não é? Na verdade, e aí a gente tem que ter essa visão, eu iniciei uma gestão e eu paguei dívida de ex-prefeito também. Inclusive devolução de convênio. Cheguei uma vez lá em Brasília, não é? E o município inadimplente. Inclusive o deputado Jeová Mota estava comigo. Devolvi recursos da gestão dele. Eu paguei dívidas da gestão dele. Eu lhe digo mais. Tem dívidas que eu paguei que eu não posso nem dizer aqui. Não é? Dívidas outras que tem aí judicializadas, né? Por exemplo, na CAGES, da gestão anterior. Por que você não pode dizer essas dívidas? São ilegais? Não é que são ilegais, é por uma questão ética mesmo. É por uma questão ética mesmo. Então era legal. Se não é ilegal, é legal. Vamos lá, vamos dizer que... eu me lembrei agora do Ciro Gomes, né, em relação ao Lula. O Ciro disse que, né, tinha coisa do governo do Lula que ele sabia e não podia dizer. Então, tem coisas que de governo, de ação de governo, de gestão, que você sabe e efetivamente não tem que... não é? Enfim. Agora, no primeiro ano de gestão, inclusive, o Reginaldo, eu tive bloqueios, não é, de FGTS, eu tive bloqueios de RPV, não é? Bloqueios de RPV. Eu enfrentei 4 anos de seca. Eu tive que tirar recurso próprio para construção e perfuração de poços profundos. Eu paguei rigorosamente em dia
nos 4 anos da minha gestão, salvo ali 1 ou 2 meses, que passou 15 dias, o transporte escolar. Eu paguei rigorosamente em dia a merenda escolar, salvo alguns momentos e outros ali, que, em virtude da queda de receita. Né? Nós pagamos rigorosamente em dia a folha de pagamento, né? A folha de pagamento, rigorosamente em dia. Inclusive, nós pagávamos efetivos e contratados, né? Efetivos e contratados na mesma data. Nós pagávamos a limpeza pública rigorosamente em dia. Nós tivemos um processo de quedas de receita e olhe que eu enfrentei 4 anos de seca. 4 anos de seca. Ainda peguei um governo da Dilma, né, onde houve desoneração da economia. Para que a pessoa, para que o cidadão de Tamboril entenda o que é, houve aquela situação de compras de, né, eletrodoméstico da linha branca, né, principalmente geladeira, fogão, enfim, bem mais barato. Você sabe quem pagou essa conta, Reginaldo? Manuel Salles. Sabe quem pagou? Os municípios. Por quê? Porque a desoneração da economia, o IPI, é um dos componentes da cesta. Imposto de produto industrializado. É um dos componentes da cesta, né, que compõe as receitas do FPM. Então, nós tivemos dificuldades, evidentemente, né, dificuldades em razão, né, dessas entraves, dessas dificuldades mesmo de problemas financeiros. E, no último ano da minha gestão, nós fizemos uma programação financeira, não é? Inclusive naquela perspectiva, e todo mundo sabia da situação financeira dos municípios. O Brasil inteiro sabia da situação financeira dos municípios. Todo mundo sabia as dificuldades. Nós fizemos uma projeção financeira e fizemos os pagamentos, aquilo que estava ao nosso alcance de fazer. Pagamos 13º, pagamos mês de dezembro, pagamos todas aquelas obrigações que, evidentemente, estavam ao nosso alcance de pagar. E boa parte desses recursos que, dentro da nossa programação financeira, não saíram no exercício que estava sendo previsto para sair. Mas, caso sejam eleitos, vocês vão enfrentar um período pós-pandemia que não é muito diferente desse cenário de terra arrasada também que foi visto lá atrás. Muito mais grave. O que você propõe de fazer diferente? Muito mais grave, muito mais grave. Primeiro, você tem que ter paciência, né? As pessoas, e você começa a administrar, Reginaldo, na sua campanha, é onde você começa a administrar. Não adianta prometer loucura. Os prefeitos e os municípios vão enfrentar dificuldades. Para se ter uma ideia, de janeiro a junho, né, houve queda significativa das receitas de FPM. Ramiro, só uma última pergunta, já são 13h33, nós vamos até às 13h37. O atual prefeito falou de algumas obras que não conseguiu concluir, deixadas pela gestão do ex-prefeito Ramiro Júnior. Isso inclui 2 escolas aqui em Tamboril, aquele centro enfim, infanto-juvenil, não, aquele centro de dependentes químicos, que seria, inclusive o Ciro Gomes visitou na época. O que aconteceu? Qual foi o problema dessas obras? Bem, olha, eu fui prefeito por 4 anos, eu estava observando exatamente isso. Centro de Educação Infantil, lá, vizinho e aí eu chego onde você está querendo. A profissional. No Posto Lima. Ali, a Prefeitura de Tamboril, o município de Tamboril foi contemplado, porque participou de um edital público, portanto, é um direito do município de Tamboril, participou de um edital público, não é? E, na verdade, foi contemplado com o Centro de Educação Infantil. O município deu o terreno e uma contrapartida com recursos próprios de 20%. E aí eu falo... 200 mil na época, né? 200 mil da época. O governador Camilo Santana foi no primeiro exercício do governador Camilo Santana, não é? Ele não concluiu. Ele está concluindo agora praticamente na segunda metade, aliás, na primeira metade do seu segundo mandato. Então, tem obras, né, que são mais complexas, se você tem mais dificuldades, né, em relação a essa situação. Escolas,
não recebemos todos os recursos, né? E aí ficaram recursos ainda para serem aplicados, né, nessas escolas, nas quadras também. Mas eu confesso aqui, eu tive dificuldades, por exemplo, um problema gravíssimo lá em Açudinho, um erro técnico de engenharia, que isso até culminou até numa demissão de secretário, né? Então, assim, não é só numa gestão que você está obrigado a concluir todas as obras. E eu lhe dou outro exemplo, e aí de responsabilidade da Assembleia, dos deputados estaduais. Eu tenho um carinho enorme, uma estima enorme pelo ex-governador Cid Gomes. O aquário lá em Fortaleza. Está lá o esqueleto, se preparando, se esperando, e eu, inclusive, particularmente, torço e acho que o aquário é um equipamento importante, inclusive de responsabilidade dos deputados estaduais cobrarem. É responsabilidade dos deputados estaduais cobrarem, né? E não, claro que todos têm o direito de cobrar, e aí eu vi lá em Santa Quitéria uma crítica, né, em relação a isso, porque às vezes, Reginaldo, a cutia só olha para o rabo dos outros. Prefeito, só para finalizar... Temos um minuto. Um minuto. Ser justo com todo mundo. Ok. Ramiro, qual seria o vice dos seus sonhos? O vice do meu sonho é o vice que for consensualizado dentro do grupo da terceira via. Está difícil ou está fácil essa consenso? É um processo, você sabe, Reginaldo, que você é da política, é experiente e sabe disso. Mas para finalizar, Manuel Salles, é isso? Isso. 30 segundos, prefeito, muito obrigado por aceitar o nosso convite em vir aqui à nossa emissora, esse prefeito Ramiro Júnior. E eu queria deixar meu abraço fraternal a você, Reginaldo, ao Manuel Salles, abraçar todos os irmãos e irmãs do município de Tamboril. Mas queria dizer uma coisa que eu não posso deixar de dizer nesse momento. Não é? O Ramiro é pai, não é, de 3 filhas, casado com a doutora Jaqueline, pai de 3 filhos, que procurou trabalhar muito. E duvido que qualquer investigação que seja feita contra mim, Reginaldo, a primeira providência que eu peço é a quebra do meu sigilo bancário e a quebra do meu sigilo fiscal. Você pode ter certeza que as dificuldades que eu passei não irão encontrar R$1, um tostão do povo tamborilense na minha conta bancária, o que eu tenha me aproveitado desse recurso do povo de Tamboril. No mais, agradecer, Manuel, a oportunidade, dizer também que nós fomos convidados agora, recentemente, né, para uma outra entrevista também, uma sessão de entrevistas, e lá estaremos também parabenizar a você e a todos. É o nosso papel aqui, Ramiro, realmente é esse, tem sido assim, com todos os candidatos, tentar extrair o maior número de dúvidas possíveis, e vai ser assim com todos eles ao longo desta semana. Muito obrigado e até a próxima, até amanhã, não é, Manuel? Amanhã ainda tem o pré-candidato Marcelo Mota do PDT. Muito obrigado, ex-prefeito Ramiro Júnior, por ter se disponibilizado em vir aqui na nossa emissora. Abraçar aqui a doutora Jaqueline, está no estúdio, o Renato Baiano, o Fábio Seguros, o Tassi Limas, que é torcedor do Palmeiras, está ali, e a gente boa também. Leve meu abraço para a Maria Laura, a Emily e também a Amanda. Portanto, o pré-candidato do PSB de bola, Ramiro Júnior, conversando conosco. Eu vou